E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aqui para mais uma aula de História 1, dessa vez o capítulo 13, os governos Vargas, né? Na verdade, a gente vai estudar nesse capítulo o governo provisório, tá? Já de cara, é bom você já saber, né, que esse período a gente vai ter 3 governos, depois a gente tem uma interrupção, né? A gente vai estudar isso em detalhes, e aí Getúlio Vargas volta. Então toma cuidado quando a gente vai abordar Vargas, tem que saber, né, exatamente qual período está falando, e dessa vez a gente vai falar desse primeiro governo, né, o governo provisório. Tranquilo? A gente vai dividir esse encontro em duas partes. A gente vai analisar primeiro, né, como é que se instala esse governo e as oposições que vão aparecendo, as primeiras questões a serem resolvidas. Depois a gente vai estudar a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932, e a Constituição de 34. Tranquilo? Então vamos nessa, pessoal. Olha aqui, ó. Governo provisório, de 30 a 34. Esse período, tá, ele também ficou conhecido como governo revolucionário. Porque o que estava acontecendo? A gente viu, né, que a Revolução de 30, Getúlio Vargas vai lá, toma, né, o poder depois da sua chapa, né, Aliança Liberal, junto, né, com João Pessoa, ter perdido as eleições. A gente teve a morte de João Pessoa, um levante, né, em outubro de 1930, e Getúlio Vargas chegou ao poder e a primeira coisa que faz já é anular a Constituição de 1891. Muito bem. Sabemos, portanto, né, que temos muitas coisas mudando aqui, e aí é necessário entender, né, primeiro, qual o contexto que a gente estava e como é que o Brasil estava reagindo a isso. A gente sabe, né, que estamos em 1930, portanto, logo depois de 29, né, ninguém estava passando bem exatamente economicamente. Né? Falar que o Brasil estava com profundas dificuldades econômicas de contrair empréstimos, de vender, chovendo molhado, porque não tinha ninguém que tivesse bem. Os Estados Unidos quebrado, então todo mundo, né, dentro do campo de relações do Brasil, não, o campo capitalista, estava fora, né, de um período de prosperidade, estava enfrentando crises. Né? E esse período entre guerras, né, não é à toa que ele é sempre consagrado como a crise do liberalismo. Por quê? Esse é um período que a solução liberal para os problemas não estava sendo levada a sério como períodos anteriores. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Socialista na Rússia, a sensação que havia é que aquele modelo que tinha sido consagrado a partir de 1840, 1850, chegou a uma contradição na Primeira Guerra Mundial, que era ou o sistema capitalista liberal ele pode ruir por dentro, como era o caso das revoluções socialistas, né? Você deixa esse trabalhador tão à própria míngua que daqui a pouco você tem uma greve geral e sabe qual é a consequência, né? E, pelo outro lado, você pode ter o sucesso, né, desses países capitalistas, daqui a pouco eles começarem a competir entre si e a gente chegar a conflitos internacionais. Então, era um período que estava se buscando, né, alternativas, né, ao liberalismo. E algumas alternativas vinham sendo apresentadas. A gente tinha a alternativa soviética, né, que estava completamente fora de cogitação, né, nesse grupo aqui. Ninguém aqui tem nenhuma simpatia mais vermelha, né, no grupo de outubro ali do Vargas. A gente tinha o modelo corporativista, né, e seus desdobramentos ali na Europa, né, aqui ainda, né, para o fascismo. A gente já está, daqui a pouco a gente vai ver o nazismo se instalando na Espanha, né, o franquismo. Então a gente tinha essas outras soluções. E Getúlio Vargas também não vai chegar a tanto, mas a gente vai ter uma aproximação, né, gradual com o modelo corporativista. Guarda isso na sua cabeça, que vai ser esse o caminho. Né? A gente vai ter um caminho em direção ao corporativismo, ao modelo de Estado que serviu, né, como esqueleto para a gente ter a organização do fascismo na Itália e tal, de outros fascismos, né, a sua versão alemã. Só que isso não significa dizer que Getúlio Vargas é fascista ou Getúlio Vargas foi nazista, beleza? É uma questão aqui que ele está falando de engenharia política que ele vai buscar. No entanto, o Getúlio só vai conseguir alcançar isso que ele está buscando como uma solução política para esse período em 37. Portanto, até lá a gente vai ter que ver, né, os caminhos e descaminhos, as curvas que Getúlio Vargas vai fazendo. Né? Outra coisa é que esse primeiro momento, para compor o governo, Getúlio Vargas já tinha um problema, de certa forma até similar com o que o Marechal Deodoro da Fonseca teve. Beleza, você chegou ao poder com uma aliança muito heterogênea.
e agora você vai ter que governar com uma aliança muito heterogênea. O movimento tenentista, né, que participou ali do movimento de outubro, né, da Revolução de 30, que chegou Vargas ao poder, não tinha nenhuma simpatia por descentralização de poder, por focar o Brasil, na economia brasileira no seu ramo agrário, não tinha nenhuma simpatia por isso, inclusive lutou bastante contra esse modelo na década de 20. Só que, do outro lado, tinha exatamente essas elites agrárias, essas antigas oligarquias como aliadas. Então, a grande dúvida que ficava era: com quem que Getúlio Vargas vai governar afinal? Né? Porque são dois modelos completamente diferentes de república que brigavam entre si. Tivemos uma coalizão ali, beleza, mas são projetos bem diferentes. Né? E como se não bastasse, a década de 20 tinha apresentado um problema que as elites oligárquicas não tinham conseguido resolver, que era a urbanização, as massas urbanas, a industrialização crescendo, sobretudo depois da substituição de importações. Aquele modelo republicano brasileiro que estava na Constituição de 1891 era um modelo que a hegemonia política foi pensada para ser exercida a partir do campo. Então esse mundo urbano ele se apresentava como algum mundo muito desafiador para aqueles coronéis. Né? São vários exemplos. A gente viu as greves de 17, Semana de Arte Moderna, aquela intelectualidade urbana de São Paulo é difícil de ser digerida, né? A gente vai ter vanguardas, ou seja, né? Esse mundo urbano era um desafio que quem viesse a governar o Brasil ia ter que encarar esse desafio. Então, como compor, né, um governo diante de um cenário tão complicado? Getúlio Vargas adotou uma estratégia aqui que vai ficar conhecida como estado de compromisso. O que foi isso? Vamos lá, Getúlio Vargas se compromete com todas as forças políticas, assim como compromete as forças políticas com o seu governo. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Né? Getúlio Vargas, na real, não vai escolher entre o movimento tenentista nem entre as elites oligárquicas. Ele vai, de certa maneira, colocar todo mundo no governo. Né? Vai tentar sentar todo mundo, até paulistas foram para o governo, né? José Maria Wirtaker no Ministério da Economia nesse período. Então, gente ligada ao movimento operário urbano, no Maurício de Lacerda se aproxima. A gente vai ter o Getúlio Vargas trazendo as mais amplas forças políticas brasileiras para dentro do seu governo, né? Como se fosse um sinal de, olha, eu destruí a Constituição, derrubei aquele modelo anterior e a gente vai reconstruir o outro. No entanto, vocês vão participar dessa construção. Essa jogada é interessante porque, ao fazer isso, Getúlio Vargas faz com que nenhum desses grupos seja hegemônico dentro do seu governo. Né? Então, ninguém ali sozinho tem força suficiente para fazer passar nada, de forma que o Getúlio Vargas ele consegue ser o árbitro, ser o fiel da balança, né, e organizando, né, esses interesses em torno dele. Ele acaba aumentando, né, o seu papel dentro do Poder Executivo fazendo isso. É um jogo perigoso, mas Getúlio Vargas estava fazendo. Ele tinha, né, um grupo central lá, o Clube 3 de Outubro, que era um grupo com quem ele discutia mais, ele tinha um círculo mais próximo, né, que é uma nova geração de políticos dessa geração, com quem ele era mais próximo, mas ele estava lidando com esses setores. No entanto, né, não é exatamente apenas com esses setores que ele vai ter que lidar. A gente vai ter o seguinte, as oposições vão ter que ser contidas, as oposições vão ter que ser contidas, e o que Getúlio vai fazer para contê-las? Nomeia interventores nos estados, que é óbvio que nos estados que fizeram, que não estavam na Aliança Liberal, isso incomodou significativamente, fechou temporariamente ali o Congresso, claro, uma medida de tomada do poder, né? E aqui a gente vai ter alguns elementos importantes. Ele vai criar o Ministério da Educação e Saúde, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e vai começar a criar conselhos nacionais para as mais diversas coisas. O mais destacado para a gente vai ser o Conselho Nacional do Café. O que é isso? Né? Ministério da Educação e Saúde. Ele coloca numa única pasta executiva, né, essas duas áreas diferentes, educação e saúde. E entrega esse ministério no começo, né, na mão de um cidadão que era um cara muito próximo da Igreja Católica, do setor conservador da Igreja Católica, o Francisco Campos. Esse também era um simpatizante declarado, tá, da Itália fascista, e com isso ele consegue acalmar os ânimos da Igreja, porque uma preocupação é que uma das propostas dos militares, do movimento tenentista, era o fim do ensino religioso.
né? E isso era uma coisa que a Igreja Católica temia muito que se colocasse em vigor. A outra coisa que a Igreja Católica temia, né, o Getúlio Vargas vai acabar negociando mais para frente com a Igreja isso, é a possibilidade de ter vários sindicatos com a mesma categoria. A Igreja Católica estava apostando, né, numa investida nos sindicatos, só que não estava afim de ficar disputando com o Partido Comunista de sindicato. Isso aí já eleva a outro patamar o problema. Agora, esse ministério aqui é o que a gente tem que focar mais. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Repara que nessa própria formação ministerial já tem uma certa visão de política sendo trabalhada pelo Getúlio Vargas aqui. Vamos entender isso. Se eu falo para vocês que Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, a gente tende a achar esse ministério mais próximo, né, da classe trabalhadora. Se eu falo para você que Getúlio Vargas criou o Ministério da Indústria e do Comércio, a gente tende a achar que esse é um ministério mais ligado aos interesses patronais. Getúlio Vargas colocou esses interesses patronais na mesma pasta, né, ou seja, na mesma mão do Estado, né, que os interesses laborais, já mostrando aqui que ele está buscando uma ideia de que o Estado vai arbitrar e vai harmonizar esses conflitos, né. Aqui tem uma proposta, né, na criação desse Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Primeiro foi o Lindolfo Collor, mas não vai ser o mais famoso desses ministros, tá? Vai ser lá na frente, né, o super-ministro, né? A gente vai ter super-ministro Marcondes Filho, vai fazer história, mas isso daí vai ser só no Estado Novo, tá? Por hora que é o Lindolfo Collor. E a gente já vai ter esse ministério já começando a costurar as políticas. Vamos dar uma olhada nisso, né? Nascimento do trabalhismo, populismo, será que é possível? Quando Getúlio Vargas assume, em 31, ele apresenta um documento muito importante, que é a Regulamentação Trabalhista de 1931. Reparem, eu não falei CLT, eu não falei consolidação das leis trabalhistas, falei nada disso. Falei Regulamentação Trabalhista de 31. E o que essa regulamentação estabelecia? Ela pegava uma série de conquistas que, de certa maneira, já existiam de forma espalhada e condensava num documento só. Por exemplo, direito a férias remuneradas, direito a 8 horas de trabalho, né? Direito à caixa de pensões e aposentadorias, o trabalhador tem direito a isso. Algumas categorias já tinham conquistado isso, outras não. Getúlio Vargas coloca tudo num documento e diz, olha, os trabalhadores terão direito a essas coisas todas aqui, esses são os principais que eu citei, desde que o trabalhador esteja filiado a um sindicato e o sindicato esteja filiado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ao se filiar ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, esse sindicato dava ao Ministério o direito de frequentar reuniões, né, no sindicato, dizer quem poderia e quem não poderia se candidatar à direção do sindicato. A gente vai ter controlando as finanças, ou seja, quer esses direitos trabalhistas? Entrega o sindicato na minha mão. Em 32, ele cria a azulzinha na carteira de trabalho, até nesse formato de passaporte, né? O passaporte da cidadania, o trabalhador com ela terá direitos, né? O trabalhador tem direitos, a cidadania do trabalho, né? Já começa aqui. Ele cria essa carteira que o trabalhador sindicalizado e filiado ao Ministério do Trabalho teria, né, essa carteira, oficializando essa relação. Essa jogada foi uma jogada importante do Getúlio, por quê? Quando ele faz isso, né, a maior parte das categorias do Brasil não tinha sindicalismo organizado. Então, quando ele faz isso, os comunistas vão lá e começam a berrar, não se filiem, porque essa regulamentação é resultado da nossa luta, não é resultado de uma benesse dada pelo governo e tal, ele está tentando nos enganar, etc. O trabalhador olhava, né, e eu falava, não, tudo bem, eu sei, mas se nós entregarmos o sindicato na mão do ministério, nós vamos perder o nosso instrumento de luta e sem o sindicato a gente não vai ser capaz de lutar e tal. Tudo bem, só que o que aconteceu é que o trabalhador olhou e falou, tá, tudo bem, eu não me filio, não vou ter direito a nada disso. E aí a gente faz o quê? O que você está me oferecendo? A luta pela utopia de uma sociedade sem classes, onde não haverá patrão, empregado, onde todos serão livres. Cara, olha, a luta pela utopia da sociedade sem classe.
olha, foi mal, até estou disposto a isso aí, tá? Se precisar de mim, eu venho de voadora, tudo bem, mas eu vou me filiar, tá? Eu estou precisando passar férias com meu filho, tá? Eu estou precisando, né, de trabalhar apenas 8 horas, qualquer coisa chama, mas estamos indo. De maneira que o Partido Comunista ficou tão isolado que depois teve que rever, né, esse posicionamento. Só que junto com isso, Getúlio Vargas também criou o DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, que colocou na mão desta figura, né, o Filinto Miller, né, que era um cidadão de conservadorismo exacerbado e tal, para ser o chefe de polícia. Né? Getúlio Vargas chamava ele de chefe de polícia. E, além disso, começa a ir infiltrando no sindicato pessoas ligadas a ele, Getúlio, né, ao ministério, né, ao seu governo, para ir amenizando as tensões. Essas pessoas acabaram ficando conhecidas pelo apelido de pelegos, né, porque pelego é o nome daquela pele que separa, né, o cavalo da montaria para diminuir o atrito. Então, seriam figuras que ficam ali no sindicato para diminuir o atrito com o governo. Né? Ou seja, Getúlio Vargas deu a sua cartada para fazer política com essa massa urbana. E aqui é que a gente vai ter um debate, né, que a gente vai aprofundar esse debate mais para frente, né, na saída de Getúlio Vargas do poder, a gente vai trabalhar melhor isso. Mas aqui está nascendo o quê? Está nascendo um trabalhismo ou um populismo. Né? O populismo tem uma conotação pejorativa, né? Um conceito que passou por uma série de revisões, a gente vai discutir esse conceito mais para frente, mas aqui tem uma coisa, né? Getúlio Vargas resolve assumir a questão trabalhista como uma questão de Estado, né? Não como uma questão apenas de polícia. Ela continuou sendo de polícia, mas não apenas de polícia. E com isso, Getúlio Vargas começa a criar uma base de trabalhadores que só começa a ter acesso às coisas por conta dessa, né, ter acesso a direitos, né, por conta dessa regulamentação que mais para frente, né, vai se oficializar, vai avançar para a consolidação das leis trabalhistas, ainda não é agora. Mas Getúlio Vargas já começa a fazer dessa área, desse setor da sociedade, que era o setor rebelde, indomável, né, já começa a construir suas bases ali. Né? Será que era possível alguém chegar ao poder executivo e fazer governo nesse período sem encarar a questão dos trabalhadores? Né? Getúlio Vargas está passando longe de ser um socialista, um comunista, né, e controlando com mãos de ferro esse sindicato. A gente vai ter um trabalhismo aqui conservador, pouco democrático, mas algum trabalhismo acontecendo. E bem, né, no campo da economia, a gente vai ter algumas alterações. Getúlio Vargas vai declarar a moratória. Aqui, né, declarar a moratória é uma boa hora para você fazer isso, né, porque ninguém tem esperança que você vá pagar mesmo. Né? Moratória, olha, devo, não nego, pago um dia, tá, não vou pagar, declara a moratória. O Brasil, né, um dos preços de você fazer isso é você ficar isolado. E isolado que o Brasil estava, né, tudo bem, né? Qual é a desvantagem de estar isolado num período em que está todo mundo quebrado? Né? Então, de certa maneira, essa crise abriu uma oportunidade para o Brasil emitir moeda para tentar fazer com que aquela economia que estava adormecida, né, despertasse, tentar controlar os custos de inflação disso, e a gente vai poder se fechar. A economia não vai ficar tão aberta assim para o capital internacional nesse primeiro período e vai poder ter um mercado interno, né? A gente vai poder explorar um pouco mais. Você precisava reativar e Getúlio Vargas vai poder contar com uma economia mais fechadinha para isso. Né? Por exemplo, esse Conselho Nacional do Café, ele era uma forma de você continuar fazendo a compra e queima do café sem perder o controle. Da política? O que vai acontecer? É claro que Getúlio precisa movimentar a economia para o Brasil poder reagir em relação à crise de 29. E é claro que o café era a porta de entrada para você fazer isso. Só que, se ele continua comprando e queimando café, você está dando dinheiro para a elite paulista, que era exatamente quem lhe fazia oposição. Então, o que Getúlio Vargas faz? Cria esse Conselho Nacional do Café, que era um órgão estatal, com uma meia dúzia de 10 pessoas, né, indicadas por ele ali, que arbitrava as metas e quando que era excedente, quando não era, quando ia queimar e quando não era. Porque dessa maneira você conseguia tentar controlando São Paulo. Né? Olha, vocês vão continuar fazendo muita oposição, a gente não vai comprar, a gente vai aumentar a meta e menos vai ser excedente. Tentar domar a elite paulista por ali.
É claro que a reação econômica não vai ser agora, né? Você não vai ter uma grande reação, em 32 alguma coisa acontece, mas não vai ser agora que a gente vai ter aquelas indústrias surgindo, vai ter um estímulo de gasto público nessa área, isso a gente já está vendo, né, virando gastos para tentar alimentar essa indústria, mas ainda não é aqui aquela grande fase de industrialização. E, de certa maneira, esse Conselho Nacional do Café e esse esquema de comprar café era para tentar controlar a elite paulista também, coisa que não conseguiram. Né? A elite paulista até poderia se controlar se ela já se entendesse derrotada. Se ela olhasse para o processo de 1930 e falasse, perdi. Mas ela ainda não se entendia assim. E como que os paulistas vão lidar com o governo Vargas, né, tudo esse imbróglio, a gente vai ver a partir na próxima aula, tá? Na parte 2 desse capítulo. Um abraço e até lá.